Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso 10º exercício da lista 4, né? Nosso último exercício da lista 4, onde nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do laço for, tá certo? Nessa aula aqui nós vamos fazer aí a resolução do exercício que faz a soma apenas dos números pares de um conjunto de números que nós temos numa sequência de valores dentro do meu loop for. Então, para isso, vamos aqui então no computador abrir o PyCharm para fazermos então a resolução do 10º exercício da quarta lista. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no meu ambiente aqui, o Windows do computador, onde nós vamos abrir aqui o PyCharm para começarmos a desenvolver aí, então, a resolução do 10º exercício da quarta lista. Eu tenho aqui já o meu projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto aqui eu tenho também, né, o meu arquivo .py aqui da lista 4. Eu vou fechar aqui o meu diretório. E aqui nós temos, né, feito da aula anterior a resolução do nosso 9º exercício da lista 4. Tá certo? Se você, inclusive, não tiver visto a aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui nós temos, então, o enunciado aqui da nossa 10ª questão da quarta lista, que diz o seguinte: faça um programa em Python que receba 5 valores, calcule e mostre a soma apenas dos números pares. Então, eu quero fazer esse exercício aqui utilizando a estrutura de repetição com o laço for, onde nós vamos receber aí do usuário, então, inicialmente, 5 valores, e depois a gente vai fazer aí o cálculo para mostrar apenas a soma dos números pares que o usuário digitar. Aqui, pessoal, eu posso fazer a utilização do loop for. Então, basicamente, o loop for, né, só para a gente dar uma recapitulada aqui, nós podemos, então, entrar aqui para a variável de iteração in range. E aí nós vimos que o range, ele tem a estrutura onde nós temos um valor inicial, um stop e um step. Eu também posso colocar uma situação onde eu coloco aqui apenas um único número. Por exemplo, se eu colocar apenas o número 5 aqui, por exemplo, e mostrar na tela aqui com a função print, essa minha variável de iteração, rodando esse código aqui, ó, botão direito em cima da aba lista 04, dando um run lista 04 aqui, ó. Veja que eu tenho também a contagem dos 5 primeiros números, né? Neste caso aqui, como eu digitei apenas o número 5, ele vai começar a fazer a contagem a partir do número 0 e até o número 4. Veja que o número 5, ele não aparece, mas a quantidade de números que eu tenho aqui, ó, é 0, 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, quando eu faço a utilização do meu loop for utilizando apenas um número qualquer n aqui, ó, ele vai contar do número 0 até esse número, tá? Então, essa é uma situação que nós podemos fazer a utilização. E também, né, aquela já conhecida, onde eu posso colocar o número começando, por exemplo, do número que eu quiser, seja o número 0 ou o número 1, e colocar até o número que eu quero, que no caso, se eu quero mostrar de 1 até 5, eu tenho que colocar um número a mais, que no caso, 5 mais 1 seria 6. Se eu executo aqui esse código, ele vai mostrar a minha contagem aqui de 1 até 5. Então, eu tenho aí essas opções e também, né, a questão de se eu quiser colocar o step aqui, que seria o meu passo, né, contar de 1 até 5 ali, de 2 em 2, ele vai mostrar para mim o número 1, depois o número 3 e o número 5. Então, dessa maneira, nós podemos fazer a utilização aí do loop for, utilizando um número, 2 números ou ali os 3 números ali, a depender da situação. Neste caso aqui desse exercício, eu vou fazer utilizando apenas o número 5, e aqui neste caso eu vou, já dentro do meu loop for, pedir para que o usuário ele informe então essa quantidade de 5 números. Então eu vou colocar aqui um objeto chamado número,
Então, a minha variável número vai receber aqui um tipo de dado inteiro de input, aqui no caso, ó, de input, e aí eu vou colocar assim, ó, digite, vou utilizar as f-strings para me poder colocar assim, ó, digite o primeiro, né, na verdade, tal número, então eu vou colocar aqui primeiro número, e assim por diante, digite o primeiro número, vou colocar assim, ó, 2 pontos e um espaço. Aqui, no caso, como eu coloquei o número 5 apenas, ele começa no número 0. Para não começar no número 0 e começar no primeiro número, eu tenho que somar aqui mais um, tá certo? Então, dessa maneira aqui, eu começo sempre, né? Digite o primeiro número, aí ele vai fazer o loop novamente, vai para o segundo, e assim por diante. Logo aqui na sequência, eu vou fazer aqui a utilização de uma estrutura condicional. Vai ser o seguinte: se esse número que o usuário digitar por 102 for igual a zero, né? Aí essa verificação aqui eu tenho certeza que o número ele é um número, se trata de um número par. Aí eu já posso fazer aqui, né, uma soma. Então eu vou fazer assim, ó, soma pares, colocar assim soma pares, vai receber então soma pares mais o número. Só que eu tenho que fazer a inicialização dessa variável soma pares. Então aqui no início de tudo, eu vou colocar soma pares igual a zero. Então eu vou inicializar aqui essa minha variável soma pares com o valor zero. Depois eu já posso fazer aqui a utilização, né, da amostragem das somas, então, dos números pares. Então, eu já posso utilizar o meu print, utilizando aqui as f-strings, e eu posso colocar aqui, ó, a soma dos números pares é 2 pontos, e aí eu coloco aqui, né, soma pares. No caso, é a minha soma dos números pares. Então, veja aqui que eu já tenho, né, possibilidade de rodar o meu código, então eu vou dar um run aqui para a gente pegar aqui os 5 primeiros números que o usuário digitar. Então, vamos digitar primeiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui nesse caso eu tenho o número 2 e o 4, apenas dois números pares, e a soma deles é 6, está aqui. Então, a soma dos números pares é 6. Posso rodar aqui novamente. Vou digitar aqui 0, 8, 7, 9, 10. Então, eu tenho apenas os números 0 é par, né? Mas nesse caso aqui vai somar alguma coisa com 0. Não tem problema. Aqui nós temos o 8 e o número 10. Então, 10 com 8, eu tenho a soma dos números pares 18. Então, neste caso aqui, né? Nós temos aqui a resolução do nosso 10º exercício aqui da lista 4, onde nós fazemos aí com que o usuário entre com 5 números, né? No caso aqui eu coloquei no meu range aqui, né, do meu loop fora aqui, né, o número 5, então eu entrei com 5 números, e se vocês observarem, né, realmente eu coloquei esse mais um aqui, ó, exatamente para eu colocar primeiro, tá certo? Vou rodar aqui novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e se eu não coloco mais um aqui no caso, ó, ele vai começar a digite o 0, né, primeiro, aí isso aqui não dá certo. Veja só, até que dá certo, mas, né, nós não temos aqui começando do número 1, tá? Então, neste caso aqui, nós temos aí que trabalhar essa questão de incrementar aqui, no caso, né, o primeiro número, aqui, ó, então 0 mais 1, ele vai sempre colocar primeiro, aí vai os demais, ó, 4, 6, 8, 10, e apenas um número ímpar aqui, 1. Então tá lá, ó, a soma dos números pares é 28.
tá aí colocado, então nós fizemos, né, conseguimos aí desenvolver a resolução do nosso 10º exercício da lista 4. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu apresentei para vocês aí a minha sugestão de resolução da nossa 10ª e última questão da lista 4, onde nós trabalhamos aí nesses exercícios aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop for. Se você conseguiu resolver de uma outra maneira, deixa aqui embaixo nos comentários, porque nós podemos ter aí diferentes códigos para chegarmos aí no mesmo objetivo de resolução do exercício, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!